Podcast Imigração no Ar. Apresentação Unimed Vale dos Sinos e BRDE. Patrocínio Instituto Ivoti e Sicredi Pioneira. Apoio STIL. Estamos iniciando então mais uma edição do podcast Imigração no Ar, que tem a apresentação de Unimed Vale dos Sinos e BRDE. Patrocínio do Instituto Ivoti e Sicredi Pioneira. Apoio da STIL e realização do Grupo Sinos. Nosso convidado hoje, muito especial, Cleomar Prunzel, vice-presidente de Administração e Finanças da STIL, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigado pela presença, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Moacir. Boa tarde, ouvintes do Grupo Sinos. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa em destacar aí a imigração alemã. O prazer é todo nosso. Cleomar, um dos legados aí da imigração alemã que completou 200 anos, agora recentemente, dia 25 de julho, é a questão do empreendedorismo, né? Os alemães vieram para cá com a sua expertise, né, com várias atividades profissionais e desenvolveram a economia aqui da nossa região, né? E o legado, um deles é a questão da indústria, né? Hoje nós temos várias indústrias aqui, entre elas a STIL, que é de origem germânica e, para nosso orgulho, está instalada na cidade de São Leopoldo, que é o berço da imigração alemã, né? Comenta um pouco sobre isso. Bem, fazendo uma breve análise histórica da importância, né, desse legado da comunidade alemã aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve desde o início, assim, a gente tem que tentar entender a dificuldade que eles tiveram no início, os primeiros imigrantes, né, nas pequenas comunidades. E a grande vantagem dos imigrantes alemães que vieram aqui, grande parte deles tinham um ótimo nível de educação, porque é um diferencial da Alemanha essa preocupação com a educação. E muitos deles eram profissionais, vamos lá, sapateiro, o ferreiro, o padeiro, curtidor. Então, assim, o pessoal tinha uma grande formação técnica e eles tiveram que se adaptar nas pequenas comunidades, depois de derrubar, fazer as picadas, né? E muitos deles começaram a produzir em escala, isso gerou um superávit, e esse superávit foi sendo vendido no grande centro, que era Porto Alegre, né? Então isso começou aqui em São Leopoldo, que foi a primeira colônia, há 200 anos. Depois houveram novas colônias, como a colônia de Santa Cruz, a colônia aqui de Nova Petrópolis. E hoje a gente tem, Moacir, vários nomes importantes de indústrias alemãs. Você destacou a STIL, que está aqui há 50 anos, mas nós temos outras grandes indústrias alemãs. A Gedore, que também está em São Leopoldo. Nós temos também empresas que chegaram recentemente, como a SAP, que traz muita inovação, muito desenvolvimento. Estão citando aqui as 3 principais empresas alemãs que se instalaram em São Leopoldo. Mas eu quero destacar aqui também as empresas que foram criadas aqui por descendentes de alemães. Eu destacaria aqui a Oderich, a Renner e por último, não menos importante, a Gerdau, que é uma das maiores empresas globais, né, que começou aqui no nosso estado, criada pelo seu Otto Gerdau há mais de 100 anos. É verdade. E curiosamente, né, não querendo puxar a brasa para o meu assado, mas 2 das empresas que você citou, as raízes estão em São Sebastião do Caí, né? A Renner, né, que teve as capas Renner, que tinha unidade lá, que era a sociedade entre Renner e Train, né, da família Train, de São Sebastião do Caí, muito nos orgulha, que é de lá, né? E a própria Oderich, né, que também é uma empresa centenária, empresa de conservas, que está lá até hoje, pujante. É uma das empresas mais pujantes do Vale do Caí, se não a mais pujante, né? Para nosso orgulho, eu, como nascido em São Sebastião do Caí, como um caiense de nascimento, nos traz muito orgulho também, né? Moacir, foi uma coincidência eu citar, mas não tinha como deixar de citar essas 2 empresas. E é interessante a evolução das 2, né? A adaptação. A Gerdau, que começou como uma fabricante de pregos, né? Depois se transformou e hoje é essa empresa enorme que todos conhecemos. E a Renner, né? A Renner que começou fabricando capas, se não me engano, para viajantes, para colocar no cavalo, né? Ou porque o fundador ele era um caixeiro viajante, né? Os chamados Musterreiter em alemão, né? E ele notou
nas andanças dele pelas comunidades que existia uma grande dificuldade, que quando chovia, eles a cavalo ou no lombo das mulas, né, as capas não eram impermeáveis, então aquilo acabava ficando pesado e gerava doenças também, eles adoeciam de doenças respiratórias principalmente. Então quando eles fundaram a empresa, pelo que eu consegui pesquisar, ele por um longo tempo, no início eles tiveram uma dificuldade até para se estabelecerem, e ele teve a sacada, vou ter que criar algum produto para me diferenciar. Então ele pensou, qual é a necessidade que a população tem? E ele encontrou justamente nas capas, né, uma necessidade que havia na época. Então ele ficou por um bom tempo num laboratório, na própria empresa dele, estudando meios de tornar um tecido impermeável. E ali que ele lançou as capas Renner. Interessante, muito interessante. Foi atender uma necessidade, né? Uma necessidade que havia de um mercado naquela época, principalmente dos caixeiros viajantes, dos Musterreiter, né? Que era um profissional que era muito importante para as colônias alemãs, porque era quem trazia as mercadorias que não eram fabricadas nas colônias, né? Mas eu quero aproveitar esse gancho aí dos caixeiros viajantes e destacar um aspecto também que eu julgo importante, além da indústria, que eu quero retomar logo na sequência, é a parte do comércio, né? Tudo girava em torno do comércio. Então, o bolicheiro, o comerciante, né, da pequena bodega no interior, ele comprava os recursos dos produtores, sei lá, porco, nata, leite e ovos. Banha. Então, ele comprava isso, trocava por outros produtos, mercadorias, como açúcar, creio que eles não produziam, sal. Foram os grandes, eu diria assim, os primeiros empreendedores no nosso estado foram os comerciantes, né? E aí eu quero trazer uma parte assim da minha família, mais especificamente, também são descendentes de alemães, que tinham um comércio no interior, bem no interior. A popular venda. Isso. Então, assim, a indústria... o grande diferencial da indústria é a inovação que ela gera, né? Então, todas as empresas alemãs que estão instaladas aqui, elas investem muito com uma visão assim de longo prazo, né? E trazem tecnologia, muita tecnologia. Então, grande parte das indústrias alemãs que a gente tem aqui, elas importam as máquinas. A gente não tem know-how para produzir as máquinas necessárias para a produção dessas indústrias. Mas então, assim, o poder de transformação da indústria é muito grande. É verdade. E fora a mão de obra que gera também, né, os postos de trabalho. Porque a indústria geralmente tem um número maior de empregados também, né? E nesse sentido, assim, complementando, e falando um pouco mais do capital alemão investido aqui no Brasil, a gente tem mais de... Eu creio que em torno de 1.500 empresas no Brasil instaladas de capital alemão, e elas respondem por em torno de 250 mil postos de trabalho e cerca também de 10% do PIB industrial que é gerado aqui. Então, assim, isso demonstra a importância do capital alemão e de quão importante é a Alemanha em termos de relações bilaterais com o Brasil. E a outra empresa importante que está instalada aqui recentemente, mas que é fundamental hoje para a nossa economia, é a Fraport, né? O aeroporto hoje, Salgado Filho, a concessão é da Fraport, que é uma empresa alemã. E hoje em dia é um dos principais canais logísticos que a gente tem, fora o porto, né, de Rio Grande. Então também está ali a presença germânica também aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, embora seja mais recente, né? Mas fundamental hoje em dia para a nossa economia. Concordo, e eu torço para que a Fraport e também as autoridades consigam adequar as pistas, né, e as instalações do aeroporto para que ele retome suas operações o mais breve possível. Porque é importante para toda a nossa economia do Rio Grande do Sul. Eu diria do país, né, porque os outros estados que precisam de aeroporto também o usam, né? Não se restringe somente ao Rio Grande do Sul, né? E é fundamental, e realmente nós tivemos um impacto muito grande com as enchentes, né? A nossa economia como um todo foi impactada, e está todo mundo com aquela ansiedade de que
volte ao normal. Eu diria que talvez o normal a gente nunca terá, né? Porque nunca mais será, né, o mesmo de antes, né? Nós fomos impactados de maneira direta pela enchente. Faz parte, né? Os nossos antepassados enfrentaram grandes desafios para chegarem aqui, atravessaram praticamente o mundo, né? Para chegar até aqui no sul do planeta, vamos dizer assim. E muitos arriscaram suas vidas, tiveram que enfrentar aqui grandes problemas, né? E por coincidência, por incrível que pareça, nós encontramos agora, recentemente, no jornal do Rio de Janeiro, graças ao advento aí da digitalização de muitos acervos, um exemplar de um jornal chamado O Espectador Brasileiro, que em 11 de agosto de 1824 noticiou a chegada de imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul, e ali informa de que o Rio Grande do Sul enfrentava naquele período meses de chuvas que eles classificaram como diluvianas. Ou seja, há 200 anos atrás, provavelmente eles também tenham enfrentado já uma enchente do Rio dos Sinos. Com quase que certeza dá para se afirmar isso. E 200 anos depois, nós tivemos o mesmo impacto. Só que, claro, naquela época a população era bem menor do que hoje, né? Então ela deve ter causado menos estragos. Mas, por coincidência, o problema se repetiu 200 anos depois. Interessante, Moacir, interessante. Então, e isso nós temos que ser muito gratos a esse pessoal que se estabeleceu aqui com muita garra e muita vontade, né? Porque tem que persistir, né? Porque, olha, não deve ter sido fácil. Um povo determinado. É verdade. Determinado. Muitas vidas se perderam já a caminho, né? E outras quando chegaram aqui, porque muitos vinham doentes, né? Por causa que as condições nos navios eram bem precárias, não havia assistência médica, e uma doença poderia facilmente se espalhar, né? Entre os passageiros, entre as famílias que estavam ali acomodadas, muitas vezes bastante amontoadas, né? Com pouquíssimo espaço, praticamente sem privacidade, e daí enfrentaram turbulências de tempestades, frio em determinado momento da viagem. Aí chegaram aqui e tiveram que desbravar a selva, né? Né, Cleomar, esse pessoal, eu às vezes faço esse exercício, imagina nós se tivéssemos que fazer o mesmo, né? O desafio que seria. Desafiador. Eu divido algo que eu recebi esses dias. A gente recebeu uma comitiva de Renânia-Palatinado, um dos estados de onde vieram os primeiros imigrantes, né, da região do Hunsrück, e eles trouxeram uma propaganda da época. Então, antes de 24, né, de 1824, e dizia assim, Auf ins Paradies. Então, assim, traduzindo, rumo ao paraíso. Então, a promessa que os imigrantes que migraram para cá receberam antes de virem para cá era assim, vocês estão indo para um paraíso. Não foi bem assim, a gente sabe que não foi. Receberam um pedaço de terra, tiveram que se adaptar, e normalmente essas comunidades eram muito isoladas, eles viveram por muitos anos isolados, e isso fez com que eles se desenvolvessem e criassem praticamente indústria, comércio para subsistência inicialmente. Nessa questão entra que praticamente também não tinham equipamentos, né, ferramentas para isso. Então muita coisa tiveram que usar da sua própria criatividade para às vezes inventar suas próprias ferramentas, né? E praticamente do nada, né? No meio do mato, com todos os perigos que se tem dentro de uma selva, né? E realmente, nesse quesito aí, se tu não tivesse lá no início da formação lá das primeiras comunidades lá, um ferreiro, um marceneiro, seria muito mais complicado ainda, né? E outro ponto que muitos pesquisadores, historiadores destacam, entre eles aí o Martin Norberto Dreyer, ele fala muito sobre a formação das picadas, né? E que realmente havia uma organização, né? E muito se deve também ao desenvolvimento dessas comunidades à política da boa vizinhança, né? Porque um era obrigado a ajudar o outro para que pudessem sobreviver.
Então, muito das tarefas eram compartilhadas, né? Tu buscava o apoio dos teus vizinhos, de quem estava ali mais próximo, sendo familiares ou não, para muitas vezes para tu poder plantar, para tu poder colher, e depois tu acabava dividindo. Ou tu compartilhava até mão de obra, né? Quando vou colher, os vizinhos vêm me ajudar, quando eles forem colher, eu os ajudo também. E se não fosse isso, iria ser um fracasso, provavelmente, né? O senso, eu diria que é um diferencial, mas assim, o senso de associativismo, né? Mas principalmente o senso de comunidade. Então, e ali por trás tem um papel importante que são as igrejas que se instalaram. Tudo começava com uma pequena igreja, né? E do lado da igreja, em todas as comunidades, em todas as picadas, sempre existia uma escola. Então, desde o início, os imigrantes alemães trouxeram a importância da educação, né? Do conhecimento que gera o desenvolvimento. Então, as primeiras sociedades criadas aqui no Brasil, a gente tem mais um exemplo de São Leopoldo, Sociedade Orfeu, que é a sociedade mais antiga do Brasil, em funcionamento. E eu volto ao ponto do associativismo, né? O cooperativismo e associativismo, por exemplo, se não me engano, um padre suíço, né, que criou... Theodor Amstad. Que hoje a gente conhece pelo Banco Sicredi, que é um banco que cresce constantemente. Então, o cooperativismo, todo mundo se ajudando, né? E volta a parte quando as pessoas construíam suas casas, né? Um ajudava o outro, né? Para construir, tinha que construir antes que chovesse ou ficasse frio. Mas esse senso de comunidade, ele se destaca. E a parte, Moacir, cultural também, né? Grupos corais, grupos de dança que a gente vem visto assim constantemente, e os alemães se destacam, eles trouxeram e mantêm muito ainda essas tradições, e prova disso são as opiniões do cônsul-geral da Alemanha, que esteve envolvido em várias atividades das comemorações dos 200 anos. Ele fica impressionado com a forma que eles mantiveram as tradições que herdaram, né, dos antepassados. É verdade, e isso impressiona inclusive os alemães hoje em dia. Eu tive a oportunidade de viajar lá para a Alemanha em 2018, e quando eles ouviam a gente falando em alemão, daí eles ficavam curiosos, perguntavam, mas da onde tu é? Daí tu dizia que tu era brasileiro, eles ficavam espantados, porque eles achavam assim, eles sabiam muito sobre a questão da imigração, mas eles achavam que os imigrantes e os seus descendentes, que eles haviam assumido totalmente a cultura brasileira e abandonado as suas raízes. Então eles não faziam ideia que tinha música típica alemã aqui, que havia grupos de danças, que havia casas em Chaimel. Então eles ficavam realmente surpresos. A maioria dos com quem eu conversei lá ficava realmente admirado com essa questão da preservação da cultura. E isso é um grande elogio, né? Isso é elogioso para nós, descendentes, e para todas as comunidades aqui. Porque não é em todo lugar que se preserva assim dessa forma. Porque isso também é um valor muito grande, né? Vamos dizer assim, porque a cultura hoje a gente não sabe dimensionar ela, mas se tu fizer um exercício de imaginação e pensar nisso, de que forma seria hoje se a gente não tivesse preservado, né? Eu acho que essa realidade seria mais dura do que ela já é. Concordo. A realidade seria mais dura do que ela já é. Mas falando sobre o progresso das comunidades, eu pesquisando muito sobre a história também do Andreas Stihl, né, o equipamento que ele fabricou, que é a motosserra, principalmente uma das primeiras motosserras, hoje não dá para se imaginar, né, como seria a vida do trabalhador do campo sem uma ferramenta dessas, né? E isso depois a Stihl aqui, com a vinda dela lá, para cá, para São Leopoldo, a unidade aqui no Vale dos Sinos, eu imagino o papel que ela tem para o trabalhador rural, né, principalmente, porque foi um ganho, né? Porque imagina tu depender só de serras manuais ou machados, né?
a dificuldade é bem maior, né? Bem, eu vou talvez trazer em um resumo rápido assim do que foi a criação, né, do seu Andreas Stihl, que era um engenheiro alemão. Ele é considerado o pai da motosserra, foi o que criou a primeira motosserra, isso lá em 1926, quando ele criou a empresa. Então a Stihl está próximo de completar 100 anos. 100 anos, né? E isso sempre teve, desde o início, o objetivo do seu Stihl foi de facilitar a vida do homem que trabalhava no campo, na natureza e tal. Essa primeira motosserra, ela pesava mais de 50 quilos, em torno de 56 quilos, né? E ela deveria ser operada por duas pessoas, então vocês imaginam o que era. Mas ela facilitou de forma tremenda assim, a atividade dessas pessoas, e desde o início foi um sucesso. Logo no início já da década de 30, a Stihl já exportava seus produtos para diversos países ao redor do mundo. Aí destaco, e é interessante no museu ver fotos de aviões cargueiros carregados com motosserras, né? Stihl exportados para o mundo todo. A Stihl passou por algumas fases assim, uma fase difícil, que foi o período entre guerras, né? A Stihl, como muitas empresas também, foi atingida pelos bombardeios. Ela tinha uma fábrica próximo da fábrica da Mercedes, né, em Stuttgart, bastante danificada, e ela daí se mudou para Weiblingen, onde é a sede dela até hoje. Então são 7 fábricas, unidades fabris na Alemanha. E depois a primeira fábrica fora da Alemanha, e isso tem várias razões, né, que levaram a isso, foi aqui a fábrica da Stihl em São Leopoldo, que completou 50 anos no último ano. Então foi a primeira unidade fabril fora da Alemanha, mas a Stihl já estava presente aqui no Brasil desde o início da década de 60. Havia um importador no Rio de Janeiro que importava as máquinas da Stihl e vendia aqui no Brasil. O que trouxe a Stihl a se instalar aqui? O primeiro assim, o objetivo estratégico da Stihl de se internacionalizar. Ela sabia que ela tinha que expandir para outros mercados e se decidiu pelo Brasil. O Brasil foi o primeiro mercado. Por que São Leopoldo? Eu destacaria 2 razões. A cultura alemã, muitos falantes de alemão ainda hoje, né, na nossa região. Mas também um projeto do governo, tanto municipal quanto federal, de atrair capital estrangeiro. E aí, nessa leva, aí veio não só a Stihl, mas a Gedore, veio a Barmag e outras empresas de capital alemão que se instalaram aqui em São Leopoldo. Muito bom. E ainda mais sendo o berço da imigração alemã. Creio que isso também tenha contribuído para a decisão da empresa de vir para cá, né? Sim, isso que eu estava te comentando, Marcelo, a parte da identificação com a cultura, porque a Stihl continua sendo uma empresa familiar, né? Uhum. Então essa parte da cultura é muito forte. Uhum. E é o contexto histórico também. Só relembrando que estamos com o podcast Imigração no Ar, com a apresentação de Unimed, Vale dos Sinos e BRDE, patrocínio do Instituto Ivoti e Sicredi Pioneira, o apoio da Stihl e a realização do Grupo Sinos. Você mencionou antes, numa das suas respostas, a respeito do grande valor que o povo alemão dá para a questão da educação. E eu sei que a Stihl também valoriza muito e incentiva, inclusive, isso entre os seus colaboradores. Tanto que eu sou até testemunha disso, porque eu fiz aula de idiomas em São Leopoldo, na época na SK Idiomas e Intercâmbios, e tive vários colegas lá que eram funcionários colaboradores da Stihl. E de que forma a Stihl trabalha isso com seus colaboradores e a questão também do intercâmbio que existe entre a Stihl daqui e a Stihl lá da Alemanha, porque eu sei que muitos dos colaboradores também vão depois trabalhar na Alemanha e provavelmente vice-versa também, né? Bem, eu destaquei no início, Moacir, que faz parte da cultura alemã a valorização da educação, do conhecimento, e para a Stihl não é diferente. Na matriz da Stihl na Alemanha, desde a década de 50, existe uma escola técnica que prepara os funcionários, principalmente voltada
a parte de manutenção de equipamentos e produção de ferramentas. A Steel faz muitas máquinas especiais internamente. Então é interessante trazer isso. E aqui em São Leopoldo não é diferente. A Steel tem uma grande preocupação, investe de forma considerável em educação formal. Então todos os funcionários, ou praticamente todos os funcionários, dependendo a posição deles, recebem incentivo de educação formal. O que é isso? É o ensino técnico, né? O antigo segundo grau. Faculdade, né? O estudo. A Steel patrocina 50% disso. Cursos de especialização, mestrado e doutorado. Essa é a parte do formal. E aí entra a sua pergunta com relação à preparação de idiomas, né? Nós temos hoje no nosso programa em torno de 120 colaboradores, então é um número representativo, que a gente tem várias frentes assim, vários estudantes de alemão, inglês e espanhol. Então assim, a Steel também tem uma forte identificação com a cultura e uma influência muito grande aqui na América Latina, então o espanhol também é um dos incentivos. E eu também fiz parte desse programa, estudei alemão durante o horário de trabalho por alguns anos, né? E sei da importância disso. Nós somos uma empresa global, né? Onde o alemão é um diferencial competitivo para os funcionários que falam alemão. Isso leva a eles terem as oportunidades de um programa que a gente chama de intercâmbio. O intercâmbio não é de estudo, mas é de trabalho técnico. Nós internacionalmente chamamos esse programa de Job Rotation, ou seja, são funcionários que se candidatam a vagas globais. Então, exemplo disso, a gente tem vários funcionários que estão na Alemanha, grande parte deles estão na Alemanha, e eles trabalham em 3 áreas, assim, especificamente. É a área de tecnologia de informação, de informática, né? Desenvolvimento de sistemas, engenharia de desenvolvimento de produtos e engenharia de produção. Então essas são as principais áreas que a gente mandou e temos colaboradores que trabalhavam aqui conosco para lá. Temos também na Áustria, na Suíça não temos nenhum no momento, mas temos nas Filipinas, na China e nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente também recebe colegas de outros países. Nós temos 2 mexicanos hoje conosco. Olhando aqui para a América Latina, nós temos alemães aqui conosco e temos também colegas da Áustria. Então, funciona muito bem esse programa. A Steel promove isso, valoriza isso de forma intensa. Até porque o funcionário, ele se qualificando, ele vai também desempenhar melhor, né, Cleomar? Vai ter um rendimento melhor e também vai ter um apreço melhor pela própria empresa também. É um funcionário altamente engajado, motivado, né? Reconhecido, sem dúvida ele vai ser reconhecido, né? Mas eu quero destacar aqui também a Steel promove muito o autodesenvolvimento. Então, assim, as pessoas também têm que buscar o seu desenvolvimento. Mas quero complementar, fugindo um pouco da parte da qualificação dos nossos colaboradores. A Steel, assim, falando um pouco de marca e mercado, Moacir, a parte de desenvolvimento da rede. A Steel tem hoje cerca de 5.000 lojas que vendem Steel no Brasil. Então é um número, bastante coisa. São 5.000. É praticamente quase o número de municípios. De municípios, sim. É que tem municípios que a gente tem mais de uma loja, né? Uhum. E todos os técnicos, né, os mecânicos dessas lojas são formados pela Steel. Todos. Então aí são milhares de horas que a Steel promove por ano, e para isso a gente conta com que eu diria são 3 centros de qualificação técnica, normalmente em parcerias com universidades, né? O principal está aqui, em São Leopoldo, na sede. Então, assim, novamente, o conhecimento não só dos colaboradores, dos funcionários, mas sim também dos funcionários das nossas concessionárias. Eles também têm que conhecer o produto, primeiro para fazer uma entrega técnica adequada e segundo também para fazer a manutenção dos produtos. Assistência técnica, né? Isso. Isso é muito bacana. Isso também é uma questão de responsabilidade com o próprio cliente, o consumidor final, vamos dizer assim, que vai precisar depois deste serviço. Isso com certeza.
Tu tens ideia, Cleomar, de o número de colaboradores que a Steel tem aqui na sede em São Leopoldo? Bem, aqui nós estamos próximos de 3.000 colaboradores, 2.900, 2.950 colaboradores. E olhando assim no que eles se ocupam, a gente tem duas grandes unidades de negócio, né? Nós fabricamos os cilindros para o mundo todo, então todos os cilindros do Grupo Steel saem daqui, são feitos, desenvolvidos aqui em São Leopoldo. Para isso a gente tem uma equipe de 100 engenheiros que fazem desenvolvimento de produtos. É muito interessante essa parte da tecnologia que é gerada aqui. Então nós devemos ter em torno de 1.000 funcionários que fabricam cilindros, 1.000 e poucos funcionários que fabricam motores. A gente deve fabricar em torno de 30 motores diferentes, que são roçadeiras, sopradores, pulverizadores, motosserras, que são fabricados aqui. E o restante são engenheiros. Tem a fundição aqui, né? Sim, nós temos três, eu diria 2 fundições, né? A gente tem uma fundição de magnésio há em torno de 40 anos aqui, e a fundição de alumínio, que geram cilindros há quase 30 anos. Em 2026 a gente faz 30 anos de fundição de alumínio, mas a gente também produz muitas peças de plástico, Moacir. A gente tem injeção, grandes máquinas de injeção de plástico. Então, as carcaças dos motores são, para o produto ficar mais leve, né? Elas são feitas de plástico, isso também é desenvolvido. A gente fabrica os moldes, né? E faz a injeção das peças aqui. E, claro, para isso precisa uma mão de obra altamente capacitada, né? Sem dúvida, além do idioma, né? Que é um requisito básico hoje em dia para a Steel. A formação. Grande parte dessas pessoas que trabalham nessa área possuem especialização, MBA. Muitos têm mestrado e alguns também têm a titulação de doutores. Uhum. Como você vê, como você enxerga com a nossa realidade atual, vamos dizer, os próximos anos da Steel e os próximos anos da nossa região em si, onde ela está inserida? Bem, eu vou falar um pouco comercialmente, né? A Steel hoje ela tem um portfólio de produtos em torno de 110 produtos que a gente comercializa aqui. Parte deles, como eu falei, são produzidos aqui, o restante a gente importa das demais fábricas. Vamos lá, a fábrica da Alemanha, a fábrica da Áustria, Estados Unidos e China. Os produtos de entrada, eles são praticamente produzidos na China em função da competitividade de custo de mão de obra da China. Então, a ideia é a cada ano, e a gente está acontecendo essa semana a Expo Inter, nossa tradicional feira agrícola, uma das principais do nosso país, onde a Steel está trazendo novos produtos. São geradores de energia, muito utilizados nas regiões do norte do país, a gente chama de regiões ribeirinhas, né? Então, o pessoal não tem energia elétrica, vai precisar de um gerador. Então, a gente está trazendo geradores, e a gente vai lançar todos os anos em torno de 15 a 20 produtos, grande parte deles do que a gente chama de a bateria, né? Então, vai haver uma substituição de produtos a gasolina, a combustão, por produtos a bateria. Isso é uma tendência global. Na Europa, hoje, cerca de 50% dos produtos já são a bateria, nos Estados Unidos também. E o Brasil também não só o Brasil, mas a América Latina também vai passar por essa transformação. A Steel vai continuar investindo, tá? Principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias. Como eu falei, a gente tem em torno de 100 pesquisadores, 100 engenheiros que desenvolvem produtos. A gente vai investir pesadamente nisso. E a Steel deve investir, como regularmente investe, anos normais, em torno de 80 a 100 milhões por ano na planta de São Leopoldo. Nossa, é um valor significativo, e deve ter também uma participação muito grande no PIB de São Leopoldo também, né? Os últimos dados oficiais que eu disponho, deve ter uns 3, 4 anos, assim, eles chamam de valor adicionado, que é um indicador da Fazenda Municipal. A Steel é a principal contribuinte, né, para esse valor adicionado do Estado. Isso gera retorno de ICMS, né?
e a Steel representa em torno de 20% a 25% da economia. Nossa, da é cidade. 1/5 a 1/4 do total. É bastante coisa. É bastante. É muita coisa, ainda Ela bem. é representativa, mas deve muito a São Leopoldo nesses seus 50 anos. Então, assim, é uma parceria de sucesso, eu diria. Com certeza. Cleomar, para a gente já encaminhar o encerramento, como você avalia a importância dos 200 anos da imigração alemã e já deixando já uma mensagem do que tu prospectaria para os próximos 200 anos? Bem, a gente falou bastante de passado, né? A gente falou um pouco de futuro, principalmente da Steel. Eu destacaria, apesar do que a gente passou, né, e ainda está passando, essa reconstrução, né, do nosso estado depois das terríveis enchentes que a gente passou, esse legado que os imigrantes alemães trouxeram, juntamente com os italianos que vieram 50 anos depois. Ano que vem a gente comemora os 150 anos da imigração alemã. Tem os japoneses que estão aqui os próximos japoneses também. Então, assim, são vários povos que chegaram aqui e conviveram pacificamente por muitos anos. Então, temos ucranianos, holandeses, então, assim, inúmeros povos poloneses, né, que se integraram muito bem aqui. Recentemente tem também os do Haiti, da Venezuela, né? O Brasil recebe todo mundo muito bem, sempre. E é um país de grandes oportunidades. Agora, olhando para frente, né, e talvez isolando o Brasil e a Alemanha, o Brasil é o principal parceiro estratégico da Alemanha aqui na América Latina, e eu vejo isso com um grande otimismo, Moacir, principalmente no que tange a geração de energias renováveis, né? A Alemanha carece de energia, né? E o Brasil tem a matéria-prima. O que falta, talvez, fazer essa combinação de recursos. A Alemanha tem a tecnologia, o Brasil tem os recursos, as matérias-primas. Eu vejo esse como um grande potencial de desenvolvimento das relações, né, bilaterais. E eu resumiria tanto os 200 anos que passaram, quanto os 200 anos que a gente está tentando prospectar de forma desafiadora aqui, numa palavra, num termo: cooperação. Eu vejo assim, há um grande interesse em buscar uma grande cooperação entre o Brasil e a Alemanha. Ok, muito obrigado. Nosso agradecimento aí ao Cleomar Prunzel, vice-presidente de Administração e Finanças da Steel. Seja sempre muito bem-vindo, as portas abertas aqui, sempre para você ou para qualquer representante da Steel. Obrigado pelo convite, Moacir. Parabéns pelo programa e uma saudação especial aqui à diretoria do Grupo Sinos. Nós que agradecemos. Lembrando então que este foi mais um episódio do podcast Imigração no Ar, com a apresentação de Unimed Vale dos Sinos e BRDE, patrocínio de Instituto Ivuti Sicredi Pioneira, apoio da Steel e realização do Grupo Sinos. A gente se vê por aí. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço, até mais. Podcast Imigração no Ar. Apresentação Unimed Vale dos Sinos e BRDE. Patrocínio Instituto Ivuti e Sicredi Pioneira. Apoio Steel e realização Grupo Sinos.